Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Carlos Mariano. Esse canal tem como objetivo trabalhar exercícios para vestibular, para concursos, tá? Revisão para ensino médio, para ensino superior. Eu estou começando agora com o Projeto 1000. Então, o que é o Projeto 1000? É resolução de 1000 exercícios de matemática para vestibular. Pelo tópico 1, relações e funções. Dentro desse assunto aqui, nós vamos resolver 161 problemas. Os primeiros 161 vai envolver conceitos gerais de relações e funções, tais como função par, função ímpar, função inversa, função sobrejetora, função injetora, função bijetora, quando que uma função é crescente, quando que uma função é decrescente. Vamos ver função de primeiro grau, função do segundo grau, função módulo, domínio e inequações relacionadas à função de primeiro e segundo grau. Tá? Esses problemas, dentro de cada problema, a gente vai trabalhando os conceitos. Né? Então, à medida que vai aparecendo, a gente vai falando. Né? Olha, o que é uma função par, o que é uma função ímpar. Então, vai ficar uma aula dinâmica. Por quê? Porque cada exercício eu vou trabalhar vários assuntos. E eles se repetem. À medida que vai avançando, vai aparecendo de novo, então vai fixando melhor o assunto, tá? O tema. Então, eu espero que vocês gostem. Bom estudo. 31, tá? De relações e funções, tá bom? Então, vamos lá. Seja D igual ao conjunto, né, formado pelos números 1, 2, 3, 4, 5. E a função f definida de D, do conjunto D, para os reais, dada por f de x igual a x menos 2 vezes x menos 4. Então, aí temos 5 alternativas aqui. A, f é sobrejetora. B, f é injetora. C, f é bijetora. D, o conjunto imagem possui 3 elementos. E, a imagem da função é o menos 1, 0 e 1. Né? Então, vamos ver como que resolve isso. Bem, os valores de x estão no conjunto D. Né? Que por coincidência aqui é o domínio. Tá? D de domínio. Então, nós vamos calcular, para cada x pertencente a D, o valor correspondente à imagem. Depois vamos fazer um resumo aqui do que aconteceu. Tá? Então, vamos fazer. O primeiro valor que entra é o f de 1. Né? O primeiro valor que entra do domínio. Substituindo, na função, a gente vai ter 1 menos 2 vezes 1 menos 4. Aqui vai dar menos 1. Aqui vai dar menos 3. Menos 1 vezes menos 3 dá mais 3. O próximo valor que entra é o 2. Então, vai ficar 2 menos 1, 2 menos... Opa, perdão. 2 menos 2, 2 menos 2, vezes 2 menos 4. Isso aqui vai dar 0, 0 vezes alguma coisa dá 0. Próximo que entra é o f de 3. Então, vai ficar 3 menos 2, vezes 3 menos 4. 3 menos 2 é 1, 3 menos 4 é menos 1, 1 vezes menos 1, menos 1. f de 4 vai ser igual a 4 menos 2 vezes 4 menos 4, isso vai dar 0, porque 4 menos 4 é 0, vezes alguma coisa, 0. E f de 5, quando x igual a 5, a gente vai ter 5 menos 2 vezes 5 menos 4. Aqui vai dar 3, aqui vai dar 1, 3 vezes 1 é 3. Tá, então vamos colocar isso aqui no diagrama de flecha. Vamos ver o que vai acontecer. Então, a gente tem aqui o domínio, o conjunto D, né? Formado pelos números 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 4, 5. E o conjunto R, né, da onde chegam as flechas,
vai ter uma infinidade de valores, mas a gente vai ter aqui o 3, o 0, o menos 1, né? E assim por diante. Eu tenho uma infinidade de valores ali, mas que tem correspondente no conjunto R, em relação a cada valor do domínio, são esses 3 valores. Muito bem. Agora, o elemento 1, ele tem imagem 3. Então, tem uma flecha que sai do 1 para o 3. O elemento 2 tem imagem 0. Imagem 0. O elemento 3 tem imagem menos 1. Até agora está legal. O 4 tem imagem 0. Então, imagem 0. E o 5 tem imagem 3. Vou colocar o 5 aqui para cima, porque não tem problema, né? Não vai interferir em nada. Só para não cruzar as flechas aqui. Aí o 5 tem imagem 3. Beleza. Muito bem. O que a gente tem aqui? A gente tem como imagem da função é formado pelos elementos 3, 0 e menos 1. Tá bem claro aí. E a gente tem aqui em volta dessa imagem uma infinidade de possibilidades, olha só, porque são os reais, ok? Bem, para ela ser sobrejetora, a imagem tem que ser igual ao contradomínio. E aqui não é igual, né? A minha imagem é apenas o 3, o 0 e o menos 1. Então, essa alternativa é falsa. Para ela ser injetora, cada elemento distinto do domínio tem que ter uma imagem distinta. E a gente observa que o 5 e o 1 têm a mesma imagem, 3. Aqui também, né? O 2 e o 4 têm a mesma imagem que é o 0. Portanto, falso. Não é injetora. Ok? Bem, não é bijetora, porque para ser bijetora, ela tem que ser sobrejetora e injetora ao mesmo tempo. Então, falso. Sobraram duas alternativas. Aqui está dizendo que a imagem de f é igual a menos 1, 0 e 1. Imagem de f é o 3, 0 e menos 1. Portanto, falso. Vamos analisar D. O conjunto imagem possui 3 elementos. O conjunto imagem possui 3 elementos. Então, resposta verdadeira é a D. Legal? Então, aqui o que a gente está aplicando? A gente está aplicando aqui o conceito de função. Você calcular, entrar com x, sai um y. A gente está vendo aqui a formação do diagrama, que é interessante. A gente está vendo aqui a análise da onde aonde chega, né? Aqui está dizendo que a flecha sai do conjunto D, que é 1, 2, 3, 4, 5, e chega em R. Em R são todos reais, né? Uma infinidade de números. Tá, ok? E aqui os conceitos de função, sobrejetora, injetora e bijetora. Sobrejetora, o conjunto imagem tem que ser igual ao contradomínio, não pode sobrar ninguém. Injetora, para cada x diferente do domínio, nós vamos ter um y, uma imagem diferente do contradomínio. E bijetora, para ela ser bijetora, tem que ser sobrejetora e injetora ao mesmo tempo. Tá? E é isso. Ok? Então, concluído o exercício número 31. Questão 32. Seja f uma função de z em z definida por f de x igual a 0 se x é par e 1 se x é ímpar. Tá? Então, resumindo, se você atribuir um valor para x e x for um número par, a imagem vale 0. Se você atribuir um valor para ímpar, um valor para x e ele for ímpar, a imagem é 1. Ou seja, só admite os valores 0 e 1. Ok? Então, vamos ver as alternativas. São 4 alternativas. Pode afirmar que f é injetora e não sobrejetora.
Vamos analisar o item A. Para ser injetora, para x1 diferente de x2, implica y1 diferente de y2, ok? Então, o que vai acontecer? Vamos supor que eu atribuo o valor, por exemplo, x igual a 2. A resposta, o y, é zero. Né? Porque toda vez que o x for par, eu tenho imagem zero. Se o x for igual a 4, implica que y também é zero. Ou seja, então ela não é injetora. Ok? Então, a alternativa A é falsa. Lembrando que para ser injetora, para x diferentes, eu tenho y diferente. Tá? A mesma coisa aconteceria se eu fizesse para x igual a um número ímpar. Então, para valores diferentes, eu vou ter imagens iguais, né? Sempre igual a 1. B. A F é sobreinjetora e não injetora. Legal. Ela não é injetora. Mas ela também não é sobreinjetora. Porque para ser sobreinjetora, o meu conjunto imagem tem que ser igual ao meu contradomínio. E a minha imagem aqui é só 0 e 1. Lembrando que o meu contradomínio são todos os números inteiros relativos. Então, vai estar sobrando elementos aqui. Então, ela não é sobreinjetora. Falso. Então, B não é sobreinjetora. Injetora. Por quê? A imagem é diferente do meu contradomínio. Ok? Letra C. F de menos 5 vezes F de 2 igual a 1. Bem, F de menos 5, 5 é um número ímpar. Então, F de menos 5 é 1. F de 2, 2 é um número par, é 0. Ou seja, F de menos 5 vezes F de 2 é igual a 1 vezes 0, que vai dar 0. Aqui está dizendo que é 1, então é falso. E, finalmente, né, o conjunto imagem de F é 0 e 1. Verdadeiro, né? Verdadeiro. Então, para qualquer x par, eu vou ter sempre a resposta 0, imagem 0. Para qualquer x ímpar, eu vou ter sempre imagem 1. Ou seja, a imagem é só 0 e 1. Exercício número 33. Qual função abaixo é ímpar? Então, agora, a gente vai ver dois conceitos aqui. Tá? Função par, função ímpar. Função par. Uma função vai ser par se f de menos x for igual a f de x. Ou seja, eu entro com valor de domínio negativo e ele tem que ser o mesmo valor de um valor para um valor positivo. Eu vou mostrar isso aqui graficamente. Vamos supor aqui que eu tenho uma parábola. Né, nessa condição aqui. Então, faz de conta que eu coloco aqui x igual a 2, eu tenho uma imagem aqui. Vamos colocar 4, né? Só para dar um número aqui. Então, por exemplo, se eu entro com x igual a 2, a resposta é 4. Se eu entrar com menos 2, ou seja, eu entrei agora com x oposto, né? 2 e menos 2, x e menos x. A resposta também é 4. Ou seja, para valores opostos, a imagem é sempre a mesma. Isso é uma função par.
Agora, o que é uma função ímpar? Ímpar. Uma função é ímpar se f de menos x for igual a menos f de x. Ok? Então, eu entro com o valor oposto de x e sai um valor negativo de y. Um exemplo bem comum assim para mostrar isso é a reta. Vamos colocar passando pela origem, né? Para dar certinho. Então faz de conta que passou pela origem, deixa eu arrumar, tá feio. Aqui. Aqui. Essa é a reta. Então vamos supor que eu entrei com x igual a menos, x igual a 3. Saiu um y igual a, sei lá, 6. Tá? Se eu entrar com menos 3, vai sair um y menos 6. Tá? Então, para x opostos, eu tenho y opostos também. Ok? Então, essa é a definição de função par e função ímpar. Então, é bem simples. Para eu verificar se uma função é par ou ímpar, basta eu substituir o menos x na função. Tá? Então, vamos pegar a letra A. Vou entrar com f de menos x na minha função. Porque sempre vou testar o menos x. Então, f de x igual a 3x à sexta. Esse é meu f de x. Então, eu vou substituir o menos x. Então, vai ficar 3 vezes menos x à sexta. Só que menos x à sexta é x à sexta, que fica positivo, expoente é par. Então, isso aqui vai ficar 3x à sexta. Só que 3x à sexta, quem que é? É meu f de x. Então, eu entrei com f de menos x e saiu o f de x. Tá? Portanto, essa função aqui é par. Então, não é a função que a gente está querendo. A gente está querendo a ímpar. Vamos testar outra. B. F de menos x vai ser igual a menos x à quarta mais menos x ao quadrado menos 3. Resolvendo isso aqui, nós vamos ter x à quarta, f de menos x, vai ser igual a x à quarta, porque vai ficar positivo, né? Vai ficar positivo, mais x ao quadrado menos 3. Olha só, entrei com ele negativo, saiu esse cara aqui, mas esse cara aqui é minha f de x. Portanto, ela é par. De novo, a gente tem uma função par. Aqui. Vamos ver aquela f de x ali. C. F de x é igual a 125. Só que essa função aqui, eu posso escrever como sendo 125 mais 0x. A função constante é aquela né? Função constante, não tem a variável x. Só que a variável x está ali, está implícita, né? Tem um 0 vezes x. Então, se eu entro com f de menos x, vai ficar 125 mais 0 vezes menos x. 0 vezes menos x é 0, vai sobrar 125. Ou seja, par. Por quê? Entrei com menos x, saiu f de x. Par. Então, só sobraram duas alternativas. Vamos ver a próxima. A D. A D a gente tem f de menos x é igual a 5 vezes menos x menos 8. Se eu fizer aqui a multiplicação, f de menos x vai ser igual a menos 5x menos 8. Bem, eu vou colocar o menos em evidência aqui. Então, vai ficar menos x, f de menos x vai ficar menos 5x mais 8. Né?
Eu coloquei o menos em evidência, porque eu quero forçar a aparecer um menos na função aqui, ó, na frente da função. Tá? Bem, observa que esse cara aqui não é a minha f de x. Meu f de x é 5x menos 8. Aqui deu menos 5x mais 8. Portanto, ela não é par. Mas também não é ímpar. Né? Então, a gente chama de sem paridade. Sem paridade. Então, uma função pode ser par, pode ser ímpar ou pode ser sem paridade. Vamos testar a última. Aí. Só pode ser, né? Só faltou ela. Então, vamos lá. E f de menos x vai ser igual a menos x ao cubo menos 2 vezes menos x. F de menos x vai ficar igual a menos x ao cubo, vai ficar menos x ao cubo. Como está elevado a um expoente ímpar, então continua sendo negativo. E aqui vai ficar menos 2 vezes menos x, que vai dar mais 2x. Então, observa por que é importante eu experimentar, né, tentar colocar o menos em evidência. Vamos colocar o menos em evidência. Então, vai ficar f de menos x, colocando o menos em evidência, vai ficar menos x ao cubo menos 2x. Porque eu coloquei o menos em evidência. Só que esse cara aqui, ó, quem que é? É a minha função original, meu f de x. Meu f de x. Portanto, conclusão, f de menos x é meu menos f de x. Portanto, é uma função ímpar. Ok? Então, é um problema que eu tenho que ir testando, né? Então, aqui nós vimos a definição de função par, função ímpar. Função par é aquela que eu entro com valor negativo para x e sai o mesmo valor que fosse para x positivo. Tá? Entra x, sai um y, entra menos x, sai o mesmo y. E a função ímpar é aquela que é o contrário. Se eu entro com x, sai um y. Se eu entro com menos x, sai um menos y. Tá? E a função sem paridade, que seria o item D, né, pode acontecer também. Aí ela não é nem par nem ímpar. Beleza? Problema 34. Sejam as funções reais f de x igual a x ao quadrado menos 1 e g de x igual a 1 sobre x. Calcule f da g de menos 1. Tá? Então, o que está pedindo aqui? Uma função. O que está aparecendo aqui, né? A função composta, f da g de x, tá? Aonde x vai ser igual a menos 1. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer é calcular o g de menos 1. Tá? Então, g de menos 1, que é o que está aqui dentro. G de menos 1 vai ficar 1 sobre menos 1. 1 dividido por menos 1 é igual a menos 1. Certo? Mas com menos a menos 1. Agora, a gente vai calcular a composta. Então, vai ficar f da g de menos 1. Né? Só que a g de menos 1 deu quanto? Deu menos 1. Então, é f de menos 1. Vou substituir lá, vai ficar menos 1 ao quadrado menos 1. Menos 1 ao quadrado dá 1. 1 menos 1 é 0. Então, essa é a resposta desse problema. Bem tranquilo esse, né? Mas, de novo, apareceu aqui a tal da função composta. Exercício número 35. Sabendo que f de x é igual a x ao quadrado mais 1 e g de x é igual a f de x mais 1 menos f de x, calcule a g de f de x, ou seja, a função composta de f de x dentro da g. Muito bem. Então, eu tenho que primeiro encontrar quem? O g de x. Eu não sei quem que é o g de x. O g de x é essa expressão aqui, f de x mais 1 menos f de x. Né? E só foi dado para a gente a f de x. Muito bem. Então, vamos fazer por partes. Então, vamos calcular primeiro o f de x mais 1. O f de x mais 1
No lugar do x da f de x, eu vou colocar x mais 1. Então, vai ficar x mais 1 ao quadrado mais 1. Isso aqui é igual ao quê? Eu tenho que abrir, né? Isso aqui vai ser o quadrado do primeiro, mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo. Produtos notáveis, mais 1. Portanto, isso aqui é x ao quadrado, mais 2x, mais 2. Tá? Então, achei esse pedacinho aqui da g de x. Então, vamos juntar tudo agora. Então, vai ficar g de x vai ser igual ao resultado de f de x mais 1, que é x ao quadrado, mais 2x mais 2, menos quem? A f de x. Então, mas quem que é f de x? É x ao quadrado mais 1. Então, aonde que a gente costuma errar nesse problema? A gente erra aqui, ó. A gente erra nesse ponto aqui, tá? Se a gente não colocar o parêntese, a gente vai errar o problema. A gente vai esquecer desse menos aqui, que ele vai interferir em tudo que está aqui dentro, ó. Aqui que está a pegadinha do problema. Então, g de x vai ser igual a x ao quadrado mais 2x mais 2. Agora sim, eu vou trabalhar o sinal. Vai ficar menos x quadrado menos 1. Portanto, a g de x ao quadrado cancela com x ao quadrado, sobraram então 2x, mais 2 menos 1, mais 1. Então, essa é a nossa g de x. Até aí tranquilo, né? Muito bem. Só que o que ele está querendo? Ele está querendo a g da f de x. É isso que ele está querendo. Ou seja, eu vou ter que colocar a f de x, que é x ao quadrado mais 1, dentro da g. Então, vai ficar g da f de x é igual. Então, eu vou colocar a f dentro da g. Então, vai ficar 2 vezes x ao quadrado mais 1. Mais 1. Né? Portanto, a g da f de x vai ficar 2x ao quadrado. Aqui vai ficar 2 vezes mais 1 dá 2, mais 1 dá 3. Então, essa é a resposta do problema. Ok? Então, de novo, trabalhando com função composta, né? Uma atenção especial para esse menos aqui, ó. É uma armadilha. Porque se eu errar aqui, esquecer de colocar o parênteses, eu não vou fazer essa distributiva aqui, né, do sinal. Só lembrar que aqui tem um 1 aqui multiplicando. Por isso que aqui muda o sinal. Então, menos 1 vezes x ao quadrado dá menos x ao quadrado. Menos 1 vezes mais 1 dá menos 1. Tá? Então, é por isso que mudou o sinal ali. Ok? Então, na dúvida, coloca um ali que não vai errar, não vai esquecer. Perfeito? Legal. Eu espero que vocês gostem. Toda semana a gente vai estar disponibilizando pelo menos 10 problemas. Aceito opinião, aceito sugestão, né? E vamos lá. Não esqueça de se inscrever no canal e acionar o sininho lá para poder receber as notificações toda semana de novos vídeos. Tá bom? Aguardo vocês.